A melhor definição de igreja é aquela dada pela própria Bíblia, ou seja, comunidade. O termo surge do Antigo Testamento, da ideia do ajuntamento, da congregação do povo de Deus, para tratar das coisas do próprio povo, da vida em sociedade, mas na sua relação com Deus. E o termo também é utilizado, ele vai para o Novo Testamento na forma de eclesia, mas com esse significado, né? Que vem de um mundo político, também grego, o termo ele é adotado desse mundo político, até porque e social, até porque era o que mais bem correspondia, provavelmente, à ideia de igreja do Antigo Testamento, ou de comunidade do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, a igreja surge também como uma comunidade, uma comunhão reunida em torno do nome de Jesus Cristo, e para tratar das coisas dessa comunhão, para a adoração e para o serviço. E o serviço inclui a vida no mundo, o que a igreja, enquanto comunidade cristã, realiza no mundo. A questão do templo, da organização eclesiástica, até mesmo dos nomes e títulos, hierarquias do clero, essas coisas todas, elas surgem em decorrência da necessidade da igreja se organizar. Não que essas coisas constituem a igreja em si, né? Não é isso que é a igreja. A igreja é primeiramente essa comunhão e essa comunidade teológica e apostólica enviada ao mundo. Para fins de estar no mundo, ela se organiza conforme as demandas e a própria organização social. Conforme muda a organização social, também a igreja deve mudar a sua forma. Ela só não pode mudar aquilo que ela é, comunidade teológica, ou seja, comunhão, serviço ao reino primeiramente, e serviço ao mundo em nome do reino e em função do reino. Então, a forma da igreja, como ela se apresenta, a organização eclesiástica, a hierarquia, mesmo o clero na forma como ele está estabelecido, tudo isso, como eu estou dizendo, é forma. É forma. E isso tem que mudar conforme as culturas, né? Tem que se adequar às culturas, tem que se adequar à cultura do tempo, tem que se adequar às mudanças sociais que se realizam. O importante é a igreja saber quem ela é, qual é a sua identidade teológica, e não é isso que é exatamente a sua identidade teológica, essa forma, essa organização. Isso aí é somente meio, é meio dela estar no mundo. Então é como você querer ir para algum lugar, né? Do lugar onde você está para uma outra cidade, um outro estado. Você vai pensar qual o meio que você vai utilizar para fazer essa viagem. Se você estiver com pressa e tiver condições para ir, você vai de avião. Se não, você quer apreciando a paisagem, você vai de ônibus. Se você quer ter a experiência do mar, você vai de navio. Então, o meio de transporte é a forma como você vai chegar nesses lugares. E da mesma maneira, esse é só um exemplo para tentar explicar uma metáfora, para tentar explicar essas organizações da igreja, templo, estrutura, grupos que se organizam e formas de liderança, tudo isso é meio. O que não se pode em nenhum momento é abrir mão da identidade dela como uma comunidade, uma comunhão teológica, porque a partir do momento que se abre mão disso em função do meio, em que o meio se torna o fim, ela deixou de ser igreja, deixou de corresponder à sua identidade, né, que dá a ela sentido, identidade originária mesmo. Né? Então, quando se troca isso, deixou de ser igreja. Né? E é bom a gente estar atento ao que a igreja é, enquanto uma comunidade. Esse é o sentido bíblico e do qual não podemos abrir mão.